Olá, eu sou Tânia Frank, psicóloga sistêmica familiar, especialista em atendimento infantil, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os medos infantis. Antes que eu me esqueça, se alguém estiver me acessando, aí me assistindo pelo YouTube, vai lá e acesse meu Instagram. Eu também tenho um link de um site que eu criei, é legal porque lá eu posto muitos textos, então eu acho que vale a pena ir dar uma espiadinha depois, tá? Também não se esqueça de dar um likezinho aqui, se inscreva no canal do YouTube. Então, medos infantis. Toda essa situação aí de pandemia, ela está deixando todas as pessoas diferentes, né? Os medos estão aumentando, mas não é só pelas questões da pandemia, isso faz parte de todas as fases do desenvolvimento infantil. Pode ser que algum fator esteja provocando maiores medos nas crianças atualmente, ou a gente esteja percebendo maiores medos nos filhos, mas enfim, faz parte das fases infantis. Então, medo de ficar sozinho, a criança, recém-nascido, faz parte do crescimento, do desenvolvimento cognitivo, neurológico e emocional. A criança está no berço, ela acorda, ela chora. Se a gente vai correndo lá porque chorou para acalmar, tranquilo, mas na medida que ela vai crescendo um pouquinho, se ela chora e vocês deixam segundos a mais, ela vai construindo caminhos no cérebro para entender: a minha mãe vai e volta 2 vezes. Tem um momento de frustração de estar sozinho? Sim, mas isso é construção, isso é crescimento, é evolução, faz parte. Tá? Então, isso é importante. É tão mágico o mundo das crianças e as fases que eles vão passando e vão se desenvolvendo, que tem a parte do vamos brincar de se esconder, e a criança se esconde atrás da cortina. Se eu não tô vendo a minha mãe, ela também não tá me vendo. E os pezinhos estão ali, né? E é uma graça, todo mundo brinca de se esconder. Isso é muito saudável, porque ela está construindo também que eu não preciso estar sempre perto da minha mãe, vendo do meu pai, para que eles existam, para que eles façam parte do meu mundo. Então, esses momentos sozinhos, que para eles podem ser de frustração, estão fazendo bem. Por quê? Porque depois a gente vai para a escolinha e aí a gente tem que ter a confiança dos 2 vezes. A mãe vai e volta, então ela vai me deixar na escolinha, um espaço perfeito de acolhimento e aprendizado, e ela volta, os meus pais voltam às 6 horas, depois que eu janto da escolinha, para vir me buscar. Isso faz parte da construção. E os medos, eles vão tomando um espaço normal na nossa vida. Medo de dormir sozinho. Meu filho tem medo de dormir sozinho. Ele não tinha medo de dormir sozinho, então agora ele voltou a ter medo de dormir sozinho. Muitas são as fases que vai voltar o medo de dormir sozinho. Não é de dormir sozinho, é o medo de ficar sozinho. E tem N motivos. Vamos chegar na fase do adolescente com medo de dormir sozinho. Mas então, criança tem medo agora, por exemplo, vamos dar a situação do vírus, tá? Do Covid. Às vezes a criança que já era absolutamente tranquila, aonde tu vai, ela vai atrás, até no banheiro ela tá lá. E aí tu diz, mas Maria, mas João, mas que isso? Pra que tanto medo? A mãe só vai no banheiro, não tem nada, não tem ninguém. Do que tu tá com medo? E aí a criança talvez ela diga assim: ah, não sei, tem monstro, mãe, não sei, eu só quero ficar perto de ti. E a gente faz tudo que tem que fazer. Às vezes não é medo de ficar sozinho. Até a própria criança pode não entender seus sentimentos,
Às vezes é medo de não deixar a mãe sozinha, de não deixar o pai sozinho, porque ouve falar tantas coisas em relação à doença, agora em relação à doença, que a criança constrói um mundo tipo assim: eu salvo os meus pais, eu sou o salvador. Então, se eu estiver perto, nada vai acontecer com meu pai e com a minha mãe. Então, eu não posso deixar ela sozinha. Então, o medo não é de que aconteça alguma coisa para si, é o medo que aconteça alguma coisa para os seus pais, né? E isso, tá, passa por todos os estágios ali da criança. E olha, momentos que passam até pela adolescência, tá? São às vezes inconscientes, eles estão misturados, emaranhados, assim, em outras questões e outras situações. Mas vamos dizer só essa questão da doença, assim, das situações agora de perdas em relação ao vírus, enfim. Vocês podem dizer assim: nossa, mas a gente nem perdeu ninguém ainda, Tânia, graças a Deus, na família, a gente tá monitorando, estamos nos cuidando, mas não tem como a televisão passar isso a todo momento. Então, o mais importante não é o que é dito, mas o que é sentido. Eu posso não dizer nada na minha casa, nem meu marido, nem os avós, mas se eu estou com medo, eu passo medo para eles. Eu passo ansiedade, eu passo o receio de. Mas aproveitando, né, esse momento, a gente fala hoje do vírus. Mas enfim, a criança vai crescendo, toda organizada nesse modelo aí que a gente tá amparando, que cuida, chora, vai lá, corre, deixa só um pouquinho, tá indo tudo bem. E aí a criança tá lá no primeiro ano da escola, a mãe se atrasou 5 minutos ou menos do que isso para buscar a criança na escola. Nossa! A criança fez aqueles 5 minutos serem quase que um dia inteiro. E aí ela constrói: a minha mãe me deixou sozinha e me abandonou na escola. Ela demorou muito, já estava escurecendo, a escola ia fechar. E no relógio eram 5 minutos. E aí, às vezes, se isso não é bem trabalhado, a gente nem sabe quando as coisas não são bem trabalhadas para as crianças, no inconsciente deles. Pronto, voltou o medo de dormir sozinho. E aí nem ele sabe qual é o medo. Medo de não ser deixado. Se eu não vejo os meus pais, eles não existem. É exatamente como se esconder atrás da cortina. E aí se refaz um trabalho todo novamente. É fácil? Não, mas é mágico as fases pelas quais as crianças passam. E aí então eles crescem, né? Eles vão se relacionando na escola com seus pares e tudo vai indo muito bem. Até que então eles se tornam adolescentes. E aí eles começam: mãe, eu tô com medo de dormir sozinho. Mas como? Por quê? Porque vê um monte de séries, porque gostam de filme de terror, porque ouviu coisas da escola, porque a coleguinha contou um fato nada muito legal e aquilo vai marcando e a gente, né, não consegue discernir, separar o que é fantasia, o que é real, o que pode não acontecer comigo. E a gente pergunta: mas por que tu tá com medo, Joãozinho, Mariazinha, de dormir sozinho com 14, 15 anos? Ah, porque eu tenho medo de espírito, eu tenho medo de monstro. Ah, porque eu tenho medo que essa janela não é muito fechada aqui da frente. Entende? Os medos retornam. Não é medo de dormir sozinho, é medo de ficar sozinho. Tá? Medo de ficar sozinho, medo de perder os pais, medo de perder algo ou alguém. Volta novamente. Faz o que, Tânia? Se esses medos vêm acompanhando o meu filho na fase que ele está. Muita conversa,
muita confiança, muita história se a criança é pequena. Eu tenho muitos livros infantis que eu conto para as crianças para trabalhar medo, para trabalhar tristeza, a coleção do Quando Me Sinto Sozinho, do coelhinho. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo que eu fizer os livros infantis que eu conto para as crianças as histórias e dali a gente faz um trabalho posterior. Vocês façam isso com os filhos de vocês. Precisa ir na psicóloga para trabalhar isso, as histórias. E com o adolescente é a mesma coisa. Com o adolescente a gente conta as nossas histórias, com o adolescente a gente conta literalmente história infantil que faz muito sentido para eles. Né? Tem a coleção que não cabe no meu mundo e que eu trabalho com os adolescentes também, eles adoram, tá? Então não precisa muito para a gente contar uma fábula para um filho nosso. Às vezes faz muito sentido a gente trabalhar com metáforas, com histórias para os adolescentes também. E eles vão desmanchando as suas crenças, né? As suas crenças limitantes, eles vão desmanchando as suas distorções de realidade, eles vão pensando diferente, eles vão se sentindo seguros. Bem, os medos não terminam, né? Porque depois da fase da adolescência vai ser o medo das relações sociais, o medo nos relacionamentos amorosos, o medo do primeiro emprego, e então casa, o medo que as coisas deem certo ou não, e aí tu tem filhos, e aí o medo que dê certo com os filhos, os medos que a gente tem, os reais e os imaginários, né, que a gente tem em relação aos nossos filhos, medo que caia, que se machuque, que adoeça, que perca no shopping, e aí os medos fazem parte da nossa vida o tempo todo, né, em todas as fases, e aí depois os nossos pais, eles avançam a idade e a gente tem medo de perdê-los, então o medo ele está presente em todos os momentos. O que fazer então, Tânia, com tanto medo? E olha que eu fui muito light em relação aos medos, né? Tem muitos medos nossos, né? Medos de não dar certo, medo de não se achar capaz, e vai por aí uma gama de sentimentos relacionados aos medos. A gente podia fazer muitos vídeos sobre os medos. Eu vou continuar, tá, nessa série dos medos infantis. Isso é uma coisa também a pedido, assim, de que eu trabalho tantos temas e as mães me pedem muita ajuda para trabalhar os medos das crianças. Eu tô atendendo uma criança agora, ela tem 10 anos, ela diz que tem medo de dormir, porque ela acha que ela não vai acordar no outro dia. 10 anos, mas por que tu tem medo de dormir? Por que tu acha que tu vai morrer se tu dormir? Ah, porque o fulaninho ficou doente. Ah, porque eu ouvi não sei quem que morreu dormindo. Então, até tu descobrir quais são os reais medos da criança, né? Levam, às vezes, um bom tempo. Mas, enfim, é fantástico trabalhar com eles. Eles têm um universo muito mais simples do que o nosso de adulto. E então, um olhar diferenciado para os filhos de vocês, uma história a cada noite faz muito sentido na vida deles. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Contem muitas histórias para os filhos de vocês. Contem muitas histórias que vocês viveram de infância para eles. E isso vai fazer muito sentido. Então, até o nosso próximo vídeo, tá? Espero que tenha valido a pena aqui para vocês, tenha feito sentido esse nosso videozinho, tá? Abraço!